Salve, salve galera! Sejam bem-vindos então para mais um show de química, diretamente dos estúdios 3 do Aula Paraná para todo o estado, para toda a região. Tudo certo com você, onde quer que você esteja assistindo, de norte a sul, de oeste a leste, de aí eu preciso de ajuda de geografia que já esqueci os lugares, velho. Mas sejam muito bem-vindos, se acomode, se aconchegue, vamos então para mais esse show juntos, você e eu e você. E temos o Paulo aqui também, né, para vamos, né? Senhoras e senhores, você que está assistindo as aulas pela televisão, não esqueça de verificar com a sua escola um dia para você buscar e o dia para você entregar as atividades, tá bom? E você que acessa o Classroom, pelo amor de Deus, galera, não esqueça de fazer a atividade obrigatória, tá? Porque é essa atividade obrigatória que confirma, que valida a sua presença lá no ambiente virtual. Tranquilinho? Belezinha? Vamos então, galera, começar esse show? Eu vou dizer show daqui. Você vai dizer show aí da sua casa. Todo mundo junto. 1, 2, 3 e... show! Ixi, Maria, saiu falhado. O que a gente vai fazer hoje, galera? Opa, lembra que a gente está no esquema das isomeria. Isomeria. Vamos, Paulo, vamos, não quer dançar hoje não, Paulo? Hoje dispensa. Vamos lá então, galera. Retomada sobre a isomeria óptica, senhoras e senhores, tá bom? Na aula passada nós retomamos um pouquinho da isomeria geométrica. Hoje vamos retomar um pouco sobre a isomeria óptica, além dos nossos, então, exercícios para praticar, beleza? Hoje, aula de número, então, 44. O que é a isomeria óptica, senhoras e senhores? Denomina-se, então, ele é um caso particular da isomeria espacial, onde só ocorre em moléculas quirais, tá certo? O termo quiral se refere, então, à questão da simetria, o plano assimétrico, certo? Por exemplo, pegue a sua mão, pegue a outra mão. Perceba que elas não possuem esse plano, né? Eles são uma imagem do espelho da outra, certo? Então, mais ou menos assim que acontece a isomeria óptica. Um objeto quiral não é idêntico à sua imagem especular. A imagem e o objeto não são superponíveis, certo? Olha que palavra bonita, né, velho? Meu Deus, mais uma para o meu vocabulário. Para ocorrer essa quiralidade, então, em uma molécula, é preciso que tenha, galera, a existência de um ou mais carboninhos assimétricos, ou carbonos quirais que a gente chama, certo? Lembrem que esse carbono quiral ou carbono assimétrico, né, está aqui embaixo, é aquele carboninho que possui, então, os seus 4 ligantes, os seus 4 lados diferentes. Certo? Lembrando, pelo amor de Deus, lembrando que é tudo que tem para um lado, tudo que tem para o outro, tá? Por exemplo, eu posso ter metil para o meu lado de cá, eu posso ter, sei lá, um propil para o lado de cá. Ah, professor, mas é carbono é igual. Não, velho, não é, tá bom? Metil é um ligante, propil é outro ligante, são ligantes diferentes, então você tem que olhar o todo. Muita atenção com isso, porque senão você pode errar, tá? Inclusive nos bastidores, estava conversando aqui com o Davi, que está acompanhando as aulas, e isso é bastante cobrado em vestibular, né? A gente já falou disso, certo? E também a Federal cobra, né? A Federal, o Enem, e a Federal também cobra isso em segunda fase. Então você que vai fazer aí uma segunda fase, que vai ter uma prova específica de química, é sempre muito importante ficar atento a isso. Tá bom? E não esqueça, galera, qualquer dúvida, me chama o professor de vocês, tá bom? Lembre que estamos aqui para servi-los, estamos aqui para ajudá-los naquilo que for possível. O sonho de vocês passa a ser nosso sonho também e juntos nós vamos realizar, a gente vai conquistar e vamos correr para o abraço. Se Deus quiser, quando vocês forem para o banho de lama, eu vou estar por lá também, eu vou ser primeiro a chegar com uma madeira assim, velho, com os 2 pés no peito assim, vamos jogar para a lama e vamos comemorar, beleza, galera? Professor, é difícil nada, é só estudar, é só ralar, é só se dedicar que você consegue. Quanto mais esforço você tiver, mais chance de você passar você vai ter, tá bom? Vamos verificar então a existência, galera, de isomeria óptica nos seguintes compostos. Para isso, nós vamos então para o quadro, tá certo, galera? Então, inclusive o André, que é o nosso cameraman, já tinha até sentado, se acomodado, agora o rapaz volta, vai mexer ali no quadro, é só para dar aquele tempinho para ele organizar a câmera, entendeu? E a gente vai verificar aqui, galera, os nossos compostos, se existe ou não a isomeria óptica. Show? Show! Primeiro composto,
o butan 2-ol, galera. Butan 2-ol, ó. 1, 2, 3, 4. Carbono 2-ol, ou seja, hidroxila, certo? Aqui para baixo nós temos hidrogênio, aqui eu tenho metil, aqui eu tenho um etil, pro lado de cá, né? Então, olha só, esse carbono aqui, galera, esse carbonozinho, ele é um carbono assimétrico, ele é um carbono quiral. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou um bolinho de arroz. Não, não é. Aqui, galera, ó, esse lado é diferente para cima, que é diferente para o meu lado esquerdo, que é diferente para baixo, certo? Então perceba, esse carboninho aqui, ele tem então 4 ligantes diferentes, ele possui 4 lados diferentes. Então sim, senhoras e senhores, nesse caso existe isomeria óptica, tá bom? Lembra da regrinha? Tem um carbono assimétrico, né? 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, existem 2 isômeros opticamente ativos. E quantas misturas racêmicas é possível? 2 elevado a 1, lembrando que esse 1 é o número de carbonos assimétricos, dividido por 2. 2 elevado a 1 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, eu tenho 2 isômeros opticamente ativos e uma mistura racêmica. Tranquilão? Beleza? Então, o primeiro exemplo que nós fizemos, senhoras e senhores, admite, existe sim isomeria óptica, tá? Aquele tempinho para você dar o print, atenção para o sorriso. 3, 2, 1. Acabou o tempo, vou apagar o quadro aqui. Tchuki, tchuki, tchuki. Tchuki, tchuki, tchá. Vamos apagar. Agora. Rapaz do céu. Um clorobutano, então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos, um cloro. Opa, senhoras e senhores. Vamos lá, perceba. Perceba. Esse carboninho aqui, que seria provavelmente o carbono a ser o carbono assimétrico, tá? Ele tem 2 ligantes iguais. Sim. Ele se liga a... é um hidrogênio aqui, tá? Isso. Ele se liga, então, a 2 hidrogênios. Nesse caso, então, galera, não existe isomeria óptica, porque não tem carbono quiral. Esse carbono também, ó, se liga a 2 hidrogênios. Esse carbono também se liga a 2 hidrogênios. Esse carbono se liga a 3 hidrogênios. E o 2-clorobutano, professor, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4... Aqui um cloro, aqui hidrogênio, CH3, CH2, CH3. Opa! Perceba, galera, que esse carbono aqui, sim, esse carbono aqui, ele possui 4 lados diferentes, galera. Então, esse carbono é um carbono assimétrico. Mas, professor... é carbono e é carbono, meu amado. Isso aqui é um etil ligado a esse carbono. E para cá eu tenho o metil. São ligantes, são radicais diferentes, tá? Olha tudo que tem para a direita, olha tudo que tem para a esquerda, certo? Você vai ver que são tão diferentes. Show de bola? Já estamos na letra C, galera. O tempo urge. E a Sapucaí é grande, né? Carnaval tá chegando e lá vou eu, tá. Vamos lá. O pessoal deve achar, a produção olha assim, tipo, não, velho, não tá sendo tão... Não pode, né? Gente, é disso pra pior, né? O professor fora das câmeras deve ser super sério. Sou sim. Letra D, galera, 2-metilbutano. 1, 2, 3... 4, 2 metil, completa de hidrogênio. Veja, veja, veja. Nesse caso, eu tenho de novo, né, ligado a esse carbono, 2 ligantes iguais. Eu tenho 2 metil, tá bom? Então, nesse caso, não tem isomeria óptica, porque não existe meu carbono quiral.
Esse aqui se liga a 2-metil, esse se liga a 2 hidrogênios, esse se liga a 3, assim como esse e esse também se ligam a 3 hidrogênios. E para fechar, senhoras e senhores, 3-cloropentano, vem comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 3-cloro, pentano. Ah, professor, eu acho que vai ter. Cuidado. Mas eu acho, professor, cuidado. Ah, professor, não tem, galera. Não tem isomeria óptica porque não existe carbono quiral, certo? O carbono que teria potencial para ser o assimétrico seria esse carinha aqui, certo? Mas perceba que o lado direito e o lado esquerdo, galera, são iguais, certo? Então ele não tem 4 ligantes diferentes, então não, eu disse não existe isomeria óptica. Tá ligado? Certo? Show de bola? Maravilha então, porque agora, rapaz do céu, eu cansei de falar, mas tá um calor nesse estúdio, tá precisando de uma água, vou me jogar na piscina, quem dera, né? Vamos para a hora de praticar, vamos fazer exercício, senhoras e senhores, e o primeiro exercício está na tela, eu tenho ali a anfetamina, e eu quero saber em qual daqueles carbonos está o meu carbono assimétrico, está o meu carbono com 4 substituintes diferentes. Tá fácil, hein? Faz aí, eu já volto com a resposta.
Muito bem, galera, estamos de volta, senhoras e senhores. Vamos lá responder essa questão. Essa tá mole, fácil, né? Apresenta isomeria óptica, portanto, um carbono com 4 diferentes substituintes. E na molécula da anfetamina, qual é o átomo de carbono que está representado, então, como carbono assimétrico, como carbono quiral? Tá fácil, né, galera? Olha lá, é o carbono de número 8, senhoras e senhores. Ele é o meu carbono assimétrico, tá? Esse hidrogeninho você coloca para cima, então tudo que tem pro lado esquerdo é diferente do que tem pro lado direito, que é diferente do que tem para baixo e diferente do que tem para cima, que no caso então seria o meu hidrogênio. Certo, galerinha? Beleza? Facinho, né? Maravilha, então. O composto abaixo, então, que se apresenta como molécula quiral, qual é, galera? Me conte. Você vai me dizer e já eu volto com a resposta, beleza? Faz aí.
Muito bem, senhoras e senhores, voltamos então para esse showzaço aqui. O composto abaixo, então, dentre as alternativas, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, qual apresenta carbono quiral ou como molécula quiral, né? Lembrando que tem que ter esse carbono assimétrico. Os 4 lados, certo? Precisam ser diferentes. Se tiver uma dupla, já quebra o nosso esquema, tá bom? Então aquele carbono que faz dupla, ele não é um carbono quiral, beleza? Tranquilo? E isso é legal porque você acaba tendo que treinar muito do que a gente trabalhou nas primeiras aulas, certo? Eu tenho uma fórmula mais resumida, mais enxuta, certo? E aí você, com seu caderninho, com seu lápis, tem que então desenhar a estrutura, colocando as ligações corretas, tá certo? Então, por exemplo, CO é um C dupla O, tá bom? É uma carbonila. COOH é uma carboxila, né? C dupla OOH. Então são grupos que você precisa lembrar na hora de você montar a sua estrutura, tranquilo? Beleza? E a resposta desse exercício, galera, é a letra D, tá? Esse carboninho que está aqui no meio, ó, do lado do H3, é o meu carbono quiral. Então eu tenho um CH3 para um lado, eu tenho um hidrogênio para cima, eu tenho um OH para baixo e minha carboxila, né, o meu C dupla OH para o lado direito, tá? Então, nessa letra D, esse carboninho aqui, ele é o carbono quiral que tem então os seus 4 lados diferentes. Beleza? Pegou o jeito? Pegou o esquema? Maravilha! Então, agora eu quero saber, dos compostos abaixo, letra A, B, C, D e E, quais deles, ou seja, então tem mais de um, tá bom? Tem mais de um. Quais deles apresentam carbono quiral? Não esquece a dica, não é só uma resposta, existe mais de uma resposta aí, tá bom? Faz aí que já já eu volto com a resposta.
certo, senhoras e senhores? Vem com a gente que é só sucesso, então. Vamos lá, então, verificar, galera. Vamos lá e vamos, então. Então, aqui, ó, primeiro composto, letra A. Perceba que esse lado direito é igual ao lado esquerdo, então não existe isomeria óptica. Nesse caso aqui, ó, é como se aqui para baixo tivesse um hidrogênio, tá, galerinha? Beleza? Então, ó, bromo para cima, hidrogênio para baixo, radical metil para o meu lado esquerdo, radical etil para o lado direito. Então, sim, a letra B tem isomeria óptica. Letra C aqui, galera, ó, esse carboninho aqui é o meu carbono quiral, é o meu carbono assimétrico, então também tem isomeria óptica aqui, tá bom? Óptica. Letra D, aqui ó, parece, mas não é, né? Esse carboninho aqui não é um carbono quiral, porque aqui eu tenho um CH3 e outro CH3 aqui também, tá? Então nesse caso não existe. E no meu último composto, na letra E, existe o meu carbono assimétrico, existe o meu carbono quiral. Então, letra B, letra C e letra E, galera. Letra E de inteligente também tem carbono quiral. Beleza, galera? É. Verifique, então, se existe isomeria óptica nesse composto aqui, ó, no 3-metilpentano. Faz aí e eu já volto com a resposta aqui, beleza? Show!
Salve, galera! Voltamos! Não emagreci, eu não fiquei mais bonito, tá? Rapaz, não. E o Paulo também não engordou, entendeu? Ó. Tamo aí, ó. Beleza, Paulo? E aí? Como é que é a experiência, hein? Massa, né, garoto? Ah, que bacana, né? Então é isso, né? A gente faz uma inversão aqui de lugares também para a gente poder dar valor também à questão do intérprete de Libras a todos os alunos surdos, né, galera? Então um abraço aí para toda a comunidade surda, né? Saibam que vocês também são muito importantes para nós, beleza? Tranquilo? Mas, acho que, ô Paulo, acho que a gente vai ter que trocar de lugar agora, né? Eu preciso, assim, explicar o exercício. Bora, o que você acha? Vamos? Então, galera, vamos lá, né? Começa, vai! Ih, rapaz do céu! Vamos que vamos. Cheguei, senhoras e senhores! Agora sim. Obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado, querido. Vamos que vamos, então, responder a mais esse exercício para finalizar nossa aula, galera. Olha só. Esse composto aqui existe ou não existe? Parece aquela brincadeira aqui de programa, né? Afunda ou não afunda, né? Existe ou não existe isomeria óptica? Não sei porque eu lembrei disso, mas vamos que vamos. Não, galera, não existe, tá? Esse seria o nosso carbono quiral, só que perceba que o lado direito é igual ao lado esquerdo, tá bom? Então, não existe isomeria óptica. Tá? Lembrando que hoje nós fizemos então uma retomada de isomeria óptica e também resoluções de exercícios, galerinha. Eu preciso mandar aquele salve bacana, deixa eu me achar aqui que eu já me perdi, senhoras e senhores. Vamos lá ver tudo, tá? Um abraço lá para a galera de Sulina, Colégio Nestor de Castro, aquele abraço para vocês, galera. A galera de Tapira também, aquele abraço. O João de Umuarama, o professor Wesley também, de Umuarama, professor Wesley de Química, aquele abraço, viu, garoto? Guaíra, o Thiago mandou mensagem. Ivaí, aquele abraço, aquele salve para vocês. Salve também para União da Vitória, sempre ligado aí no Aula Paraná. O Bruno Isaac, de Curitiba. Maria Luísa de Irati também, aquele abraço, galera. Mariópolis, Mandirituba, aquele abraço também para vocês, tá bom? Da minha parte, galera, o meu muito obrigado, só tenho a agradecer a vocês por estarem sempre conosco, dando aquele incentivo, dando aquela força, nos apoiando, reconhecendo o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. Obrigado a essa equipe maravilhosa, essa produção maravilhosa aqui diretamente dos estúdios 3 do Aula Paraná. O Rafa na supervisão de hoje, controlando e maestrando tudo por aqui. André, nosso cameraman. O Paulo que fica topando as loucuras aqui, né? Toca aqui, Paulo. Valeu. Ao Davi que está aqui, inclusive, acompanhando a gravação. E a Beth também que dão todo o suporte técnico na parte da química, beleza? Muito obrigado de coração, senhoras e senhores. Ficamos por aqui, mas na próxima aula a gente se encontra de novo, tá bom? Tchau, pessoal!